Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, o Sérgio Moro, na minha opinião, vai ser cassado e não vai demorar muito. E começam a surgir então especulações de nomes para disputar o Senado e saiu uma pesquisa que foi compartilhada pelo próprio Bolsonaro com seus aliados no WhatsApp. O assessor direto de Bolsonaro compartilhou nas redes sociais, dando uma cutucada, uma provocada em Sérgio Moro. Não faria isso se não tivesse autorização do mito. Então, assim, vou trazer os números para vocês. Olha, eu custei acreditar. Na eleição de Sérgio Moro, porque não é possível um cidadão que tinha que estar na cadeia, segundo a opinião de muitos juristas, foi eleito senador. Aí, em breve, a população, os eleitores do Paraná podem ter a oportunidade de corrigir isso que eu considero um grave erro, colocar um cidadão desse no Senado. Agora aparece a Michelle liderando, pelo amor de Deus, paranaense. Não faz isso com o Brasil, não. Não vou trazer números, reflexões. Né? Falarei também aqui do Eduardo Moreira, que ficou pistola com a demissão da Rita Serrano da presidência da Caixa para indicar lá um aliado de Arthur Lira. Vamos falar sobre isso. Eu vou mostrar o vídeo dele aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então vai dizer que é uma matéria do Metrópolis que o ex-presidente Bolsonaro compartilhou com aliados no WhatsApp uma pesquisa de intenção de voto para a possível disputa ao Senado pelo Paraná, caso o atual senador, Sérgio Moro, que é do União Brasil, seja cassado. Lembrando que o pedido de cassação, né, a ação que foi movida lá, enfim, na Justiça Eleitoral, partiu do PL, partido de Bolsonaro. O PT também tinha iniciado uma, agora aí juntaram as duas ações lá. E sim, na minha opinião, o Sérgio Moro vai ser cassado. Os elementos são gravíssimos, né? Não tem como, é batom na cueca, não vai ter como ele negar isso aqui não. Ele tá tentando mexer inclusive no processo lá, como foi divulgado recentemente, eliminar umas páginas, não tá conseguindo. E só um detalhe, o Sérgio Moro é uma figura patética, era patética no judiciário, metendo os pés pelas mãos, não respeitando o devido processo legal, um juiz parcial, suspeito, incompetente, não é opinião minha não, é o que foi decidido pelo STF. Então, uma figura patética como juiz, como ministro, nem se fala. De Bolsonaro, saiu, foi trabalhar na iniciativa privada para uma empresa que, né, tinha como cliente a Odebrecht, que ele, enquanto juiz, ajudou a quebrar. Aí saiu do governo acusando o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para proteger os filhos e não sei mais o que. Depois estava lá com o rabinho no meio das pernas, apoiando o Bolsonaro no segundo turno, parecendo um papagaio de pirata, né, lá querendo aparecer do lado do mito. E teve uma ocasião, inclusive, que o Bolsonaro não queria mais responder os jornalistas, o Sérgio Moro entrou no lugar dele para responder, quase como um assessor de imprensa. Aí ele achou que o Bolsonaro teria alguma espécie de gratidão por ele, não teve. O PL foi lá então e entrou com essa ação que pode terminar com a cassação do seu mandato. Eu vou achar pouco. Mas voltando aqui então para a pesquisa, o levantamento ouviu 1.556 eleitores entre os dias 19 e 23 de outubro. E, repito, o Bolsonaro compartilhou com aliados. Isso aqui não deixa de ser uma provocação. Bolsonaro deve estar felizão por dentro com essa possível cassação de Sérgio Moro, ainda mais com os números que teve ali nesse instituto. Vai dizer aqui que no principal cenário pesquisado, vejam só quem lidera. Meu Deus do céu. Michelle teria 35%, Michelle Bolsonaro, 35,7% das intenções. Ela que nem no Paraná mora, o domicílio eleitoral dela nem é no Paraná. Mesmo assim, o povo paranaense responde à pesquisa e certamente elegeria ela com folga se as eleições fossem hoje. Elas não são, mas eu não duvido que ela seja eleita se disputar por lá. Agora, pelo amor de Deus, você paranaense que me assiste, quem não for do Paraná, manda para um amigo do Paraná. Se você é paranaense, manda para outro. Né? Tem que ter responsabilidade. Né? Qual que é a experiência que essa mulher tem para querer ser senadora? Olha, são 81, 3 por estado. Então, põe a mão na consciência. Mandar uma cidadã dessa aqui, que está encrencada também nesse caso das joias. Os paranaenses, né, batiam no peito, negócio, claro, não estou generalizando, tem que separar. Negócio República de Curitiba, não sei mais o que. Tanto que elegeram o Sérgio Moro. Ah, tem que combater corrupção. Agora vão querer mandar Michelle Bolsonaro para o Senado? Tenha santa paciência. Em segundo lugar, vem quem nesse cenário? O ex-senador Álvaro Dias, que é do Podemos, 24,4%. Eu, William Jacob, tenho 1000 divergências com Álvaro Dias. Mas é uma figura que você pode discordar aqui e ali, mas enfim, que nem se compara a experiência dele com a Michelle Bolsonaro. Eu, se tivesse só esses dois, votaria sem nem pensar duas vezes no Álvaro Dias, se tivesse só os dois. Então você, paranaense, que é de direita,
que se diz conservador, que se diz liberal, não sei mais o quê. Pelo amor de Deus, não faça isso com o Brasil de mandar Michele Bolsonaro para o Senado. Então vão ter opções. O Álvaro Dias, por exemplo, é uma opção. Inclusive o Álvaro Dias foi traído pelo Sérgio Moro, porque o Moro entrou no partido dele, o partido abraçou, candidato a pré-candidato à presidência da República, depois o Moro saiu, né, na véspera de encerrar a janela partidária, e os membros do Podemos ficaram sabendo pela imprensa. E hoje o Podemos sofre multa, enfim, o Moro deixou para trás aí prejuízo para o partido, e o Álvaro Dias, que era senador tentando a reeleição, perdeu para o Moro, que ele, Álvaro Dias, trouxe para a política, para ver o nível. Então talvez a oportunidade de se fazer justiça, não que eu seja simpático, né, às ideias, algumas até que eu sou do Álvaro Dias, ele recentemente criticou os juros altos, algo que eu critico aqui há muito tempo, mas, né, ver Michele liderando num cenário com o Álvaro Dias, olha, meu Deus do céu. Então Álvaro com 24,4, Gleisi, que é do PT, a presidente do partido, teria 16,2, a esposa de Moro, Rosângela Moro, 7,4, só que ela foi eleita deputada federal por São Paulo. Agora cogita o nome dela, senadora pelo Paraná. E, por fim, aqui, Ricardo Barros, do PP, 4,9. Então, né, vamos ver. O estado do Paraná tem a chance de consertar um erro que foi eleger o Moro, mas com a Michele, né, é trocar 6 por meia dúzia. E olha lá. No campo progressista, Gleisi aparece com 16, muito atrás da Michele. A Gleisi, ela é muito rejeitada, até mesmo dentro do próprio campo progressista. Não é todo mundo que gosta dela. Então, não, mas na minha opinião, o campo progressista no Paraná, enfim, vai ter que lançar alguém meio que para marcar posição, para defender as ideias, o que tem lá o seu valor, mas, né, eu duvido muito que o Paraná eleja algum senador progressista. Já elegeu no passado o próprio Requião, esse sim, um grande quadro, tá afiliado ao PT, mas, né, eu não sei também se ele teria condições de ir para uma disputa de forma competitiva. A pesquisa também sondou outros 5 cenários, em 2 deles, Michele segue na liderança com percentuais que variam de 39,3% de voto a 44,3%. A Gleisi teria, respectivamente, 16,5% e 21,8%. Então, menos da metade em todos os cenários aqui do que tem Michele Bolsonaro. No cenário sem a ex-primeira-dama, aí o Álvaro lidera, em 2 deles, com os percentuais de 29,8% e 34,4%. O cenário sem Michele e também sem Álvaro Dias é o único em que Gleisi aparece à frente, mas também não vai ter esse cenário, né? Claro que o bolsonarismo vai ter um candidato ali, né? E a turma do Álvaro Dias também vai ter. Então, esse cenário aqui é muito hipotético, praticamente impossível. Aí, sem esses dois, a Gleisi lidera com 22,4%, mesmo assim empatada tecnicamente com o ex-deputado federal Paulo Martins, que é do PL, que tem 18,8%, e ele ficou em segundo nas eleições vencidas por Sérgio Moro. O desempenho de Michele foi comemorado pelo entorno de Bolsonaro publicamente. Então foi uma provocação pública, não só interna. Segundo auxiliares do ex-presidente, a ex-primeira-dama é candidatíssima ao Senado pelo Paraná, caso a Justiça Eleitoral casse o mandato de Moro. Ela vai ter que mudar o domicílio a tempo, né? Porque não pode também mudar na véspera. Tem lá a legislação que fala sobre isso. E aqui vejam só o que disse o Fábio Van Garten, que é advogado, estrategista de comunicação de Bolsonaro, é assessor de imprensa, é quase tudo de Bolsonaro. Disse ele nas redes sociais: o capital político do bolsonarismo é gigantesco e por isso é mandatório, tá aqui, que o resguardemos. Em pesquisa divulgada hoje para uma eventual eleição de Senado no Paraná, a primeira-dama Michele aparece com o dobro do segundo lugar e 4 vezes mais votos que o terceiro lugar. Se houver eleição lá e ela decidir concorrer, está eleita. Comemorou esse braço direito aqui de Bolsonaro. Ei, meu Deus do céu, e certamente o Bolsonaro autorizou. Ele não faria isso aqui sem autorização do mito, de forma alguma. Esse povo aqui, eu acho até para beber água deve pedir autorização para o Bolsonaro. Vamos ver aqui agora, pessoal, um desabafo do Eduardo Moreira. Esse aqui é um Eduardo bom, que tem trazido boas reflexões, boas críticas, e ele ficou revoltado com a demissão da Rita Serrano da presidência da Caixa e a nomeação lá de um aliado de Arthur Lira. Eu vou colocar aqui, tá aqui no Instagram, mas como fica chegando notificação minha, que eu não consigo maximizar a tela, vamos colocar aqui o áudio. Pois é, turma, perdemos. O grupo de Arthur Lira conseguiu ganhar a Caixa Econômica Federal. Para quem, assim como eu, acreditava que a gente tinha conseguido uma vitória, enfim, eles só esperaram um momento onde a atenção tivesse desviado um pouco para o lado para poder cumprir o combinado. E o combinado, aparentemente, era Lira realmente receber de porteira fechada o banco mais importante do país.
E o momento de guerra e de confusões no mundo, um momento ideal para poder cumprir o combinado. Arthur Lira agora tem o Ministério dos Esportes, a Caixa Econômica Federal e o jogo cada vez mais legalizado e voando no Brasil. Pois é, o sonho de consumo para alguém como ele. A nossa luta é uma luta com quase sempre a certeza da derrota e algumas poucas vitórias. Mas eu já falei, a gente não luta porque a gente acha que vai ganhar. A gente luta porque a gente acha que é certo. É uma pena isso acontecer. Fica aqui toda a minha solidariedade a Maria Rita Serrano, né? Uma pessoa que eu conheci, incrível, e a minha solidariedade também a todos aqueles que ficam chateados com uma notícia como essa e que sonham em ter um banco como a Caixa Econômica Federal em boas mãos, em pessoas que acreditem num Brasil que seja um Brasil para todo mundo. Mais uma derrota, entre várias, para quem luta por um país melhor, mas a gente mantém a cabeça erguida e continua lutando. Um abraço. Vamos continuar lutando. Agora, vamos ser sinceros. Aqui nesse canal, quem me acompanha sabe, não tem problema nenhum em elogiar presidente, governador, deputado, senador, mas tem que criticar também. Esse novo presidente não caiu de Marte. Ele não foi imposto, né? Alguém chegou lá e falou, toma aqui, vocês são obrigados a colocar. Vamos também cobrar o presidente Lula, porque essa demissão só foi feita e a nomeação só foi feita porque o Lula concordou. Então Lula, que é tido como um animal político, um gênio político, alguém muito habilidoso, cedeu à pressão e à chantagem do Arthur Lira, que é um chantagista sim, e aí o governo de joelhos para Arthur Lira. E a pergunta que eu faço é, em troca de quê? Qual que é o projeto generoso para transformar o país? Não se vê nesse momento essa discussão. O que se vê é arcabouço fiscal, eu não sei mais o que. É band-aidzinho, vai colocando ali, daí passa uma ferida, um curativinho aqui na ferida de leve, mas não resolve a ferida. Então, vamos ver o que vai acontecer. É lamentável, né, essa postura do Arthur Lira, e é lamentável a rendição, né, do governo para uma figura como Arthur Lira. Eu não sou contra negociar, não sou contra você dialogar, mas, como disse Eduardo muito bem, entregar o principal banco do país para uma figura como Arthur Lira, isso deu muito errado lá atrás, e não tem muito tempo, com o Gedel Vieira Lima, que foi preso com 51 milhões em casa, no apartamento lá, né, o dinheiro dele foi para cadeia e era presidente da Caixa. Então vamos ficar atento, né? Fica aqui o desabafo do Eduardo Moreira, eu compartilho dele, só acrescento que sim, a gente tem que elogiar quando tem que elogiar, mas tem que cobrar. Lula tem responsabilidade nisso. Valeu, pessoal, até mais.